Confere comigo o que vamos aprender com o conteúdo disponibilizado nesse vídeo. Aqui eu tenho essa imagem de um casal no qual a gente vai estar gerando uma pequena história com inteligência artificial e está reproduzindo através de áudio. A noiva e o noivo estavam finalmente descendo as escadas para seu casamento. Mas algo os aguardava no final do corredor. Preparados? Então vamos dar início aqui ao nosso vídeo. Esse aqui vai ser nosso objetivo, né? A gente vai ter uma imagem que a gente vai extrair através da imagem um texto, gerar uma história e no final gerar um áudio, certo? Então aqui a gente vai estar usando o Python para estar fazendo isso. Então eu vou estar criando aqui, iniciando um ambiente virtual, beleza? Vou fechar esse aqui. Vi que ele estava. Então, source.venv, bin activate, beleza? E vamos aqui primeiro escolher aqui uma imagem, né? Vou vir aqui no Unsplash, explorar algumas imagens. Vamos localizar. Acho que essa daqui tá bacana, né? Baixar gratuitamente. Beleza, tá aqui a nossa imagem. Vamos pôr aqui. Tá como IMG. Beleza. Vamos agora aqui no Hugging Face, na aba de modelos. Vamos pesquisar aqui modelos que transformam imagem para texto, né? Então vou marcar aqui que o top via trends tem o Salesforce modelo maior, né? Então aqui a gente pode estar usando esse aqui, que é um modelo menor, certo? Ó, tem 770 mil downloads no último mês. Aqui tem a opção de testar, precisa estar logado, né? Aqui tem a API de inferência. Recentemente eu gravei um vídeo mostrando toda essa interface aqui do Hugging Face. Vou estar disponibilizando aqui o card aqui acima. Então aqui a gente tem a possibilidade de usar a API de inferência, mas nesse caso eu vou estar mostrando para vocês como utilizar ela de forma local, né? Que é através do nosso amigo Transformers. Então vou estar copiando aqui esse código, vou vir aqui por iniciar aqui um arquivo chamado main.py, vou chamar ele aqui. Deixa eu até fazer logo um negócio que eu gosto de fazer aqui nesse código Python, que é isso aqui mesmo. Beleza. Assim. Tentar ver se roda. Python. Ah, tá. Tem que instalar aqui o transform. E agora tá pedindo nosso amigo TensorFlow ou PyTorch. Então, vou pegar aqui o link do PyTorch, vim aqui no nosso navegador, pesquisar. Aqui tem um setup. Ele já trouxe aqui, identificou que minha máquina é Mac. Beleza, Python, tudo certinho aqui, posso só copiar. Vamos aqui instalar. Beleza, acredito que agora vai rodar. Pronto, não deu erro. Nosso modelo aqui está baixado.
Ah, só um detalhe, que como eu estava fazendo o teste, esse modelo já se encontra na minha máquina, certo? Então aqui, ó, que no caso do Mac, ele fica dentro dessa pasta. Ó, está aqui, certo? No caso, para quem está usando o modelo pela primeira vez, na parte inicial aqui ele vai estar, assim que eu executar o main, ele estaria aqui executando o download, né, em si. Demoraria ali, dependendo da internet de vocês, né? O modelo tem mais ou menos ali, acho que é 2 gigas, beleza? Então aqui no meu caso já estou com o modelo, já tinha sido baixado em outro teste que eu tinha feito recentemente. Então aqui vamos dar início também, vamos criar aqui uma função. Ó, aqui também eu estou com o Copilot, né? Minha máquina do GitHub. Ele sugere aqui a questão de códigos, né? Então aqui eu vou img, to text, recebo a img. Vamos ver aqui como é que tá. Não é bem isso que eu quero. Ele puxou o nome do modelo correto, mas vou até deixar NLP. Aí aqui vamos extrair o texto, vai ser igual ao nosso NLP, passando a nossa imagem. Vamos ver aqui o que é que ele vai retornar para a gente, certo? Então, aqui eu posso estar utilizando aqui, imagem to text. Nossa imagem é a img.jpg. Aqui está pedindo para passar essa variávelzinha aqui, ó. Quantidade de tokens. A gente pode estar passando aqui uma vírgula. Eu quero 100. Vamos lá agora. Bacana dessas libs, né, que é que elas vão dando erro e vai retornando para a gente, né? Aqui vamos dar o print aqui no texto. E os erros a gente consegue ir corrigindo. Ó, observe aqui que ele gerou aqui um texto, certo? Ele retornou aqui um array. Então aqui eu posso dizer que eu quero posição 0. Exatamente isso aqui. Vamos ver agora se retorna só o nosso texto. Ó, show. Então aqui a gente pode dizer que primeira etapa concluída. A nossa segunda etapa é pegar esse texto, né, e criar uma história. Eu vou estar utilizando aqui, no caso aqui, o próprio OpenAI, certo? Eu fiz alguns testes aqui em alguns modelos, mas esses modelos menores que tem aqui no Hugging Face, eles não geraram uma história tão bacana, né? Tem essas de... E os maiores, ele acaba necessitando de uma quantidade muito grande de memória e acaba tornando um processo lento. Eu até testei com o Llama 3, também deu certo, certo? Só que aí ele demorou uns 5 minutos para gerar a história. Então aqui eu é bom até que eu mostro, né, dentro da mesma aplicação, utilizando mais de uma técnica, né, diferente, né, que no caso aqui a gente começou iniciando com Transformers e agora vamos estar utilizando uma API externa. E para estar facilitando até nosso trabalho, eu posso estar usando até o LangChain, beleza? Então vamos iniciar aqui. No caso aqui eu vou precisar de variáveis de ambiente.
Aqui, bem, peguei. Aqui vocês vão estar informando a variável de ambiente de vocês. Eu tenho aqui a minha. Então, beleza? Aqui informei minha variável de ambiente. E agora vamos para a instalação das libs que a gente vai estar precisando. Vou dar aqui um pip install, lang chain, serão essas. Deixa eu ver aqui. O que foi que eu errei? Botão, beleza. Libs instaladas. Aqui eu estou com a documentação da Open. Aí, certo? Então, o que é que acontece? Aqui ele pede aqui a variável de ambiente. No caso aqui da variável de ambiente, quando a gente tem instalado a API do AWS aqui na máquina, né? Para usar esse getPass aqui. Só que como eu não tenho, a gente vai estar usando a variável que a gente criou. Para isso também a gente vai estar instalando o python.env. Beleza? Então aqui a gente instalou e a gente pode estar aqui, né? Pegando o valor da variável. Caso é esse. A gente precisa pegar aqui e pronto. Basicamente isso. Com isso aqui a gente pode iniciar. Então aqui eu vou botar de create story, vou receber aqui o texto, né? Beleza. E aqui, vamos dar uma olhada lá na documentação, como é que ele está fazendo. Ele está pegando aqui no caso um template, está importando isso aqui. Tá pegando um template. Vamos aqui criar o. Ups, apertei alguma tecla aqui. Então, vamos lá. Aqui. Colar. Beleza. Vamos só montar a estrutura. Depois a gente dá uma melhorada. Então aqui eu posso pegar isso aqui. Isso aqui. E isso aqui. Pronto, acho que é basicamente isso. Só que aqui vai ser o text. Text. Acho que é isso. Agora vamos só dar uma melhorada no nosso template. Na verdade, é melhorada não, né? Vamos criar, né? Uhum. Esse prompt aqui onde era mesmo, hein? Eu acabei copiando acima do template lá. Só aqui. Pronto. Então, para criar esse template, a gente pode estar usando até o nosso amigo ChatGPT. Me crie um template, um prompt para usar em um template para criação de histórias curtas com no máximo 20 palavras. Acho que 20 palavras tá bom. Vamos ver, cria uma história curta que tem no máximo 20 palavras. Está dessa integrante e deixar o leitor curioso. Só isso aqui já tá bom. Vamos lá. Então aqui geralmente eu gosto de ir também no prompt formar assim. Você é um especialista em criar sim. E aqui eu gosto de passar assim. Beleza.
Vamos ver o que é que isso aqui, se ele vai conseguir fazer, né? Então aqui vai ser a history. Beleza. Vamos ver aqui o que é que. Então aqui vai ser o nosso text. Vamos utilizar lá o aqui. Vamos dar um print aqui, ver o que é que retorna. Torcer para não dar erro. Vamos lá. Ele reclamou aqui da Open e aqui para ter dado certo. Ah, faltou um detalhezinho bem aqui, ó. Que eu importei o .env, mas eu tenho que mandar carregar, né? Acho que com isso aqui ele vai conseguir enxergar a variável agora. Vamos ver. Ele criou aqui uma história, certo? Só que não tem nada a ver com o nosso contexto, que é que ele enviou, tá vendo? Casal de novo, caminhando pela escada. Vamos ver aqui. Aqui é porque eu tô só imprimindo aqui, né? Tem que dar um return text. Vamos ver se melhora. Ah, agora sim. Ao descer as escadas, a noiva notou uma mancha de sangue na roupa do noivo, mas ele parecia não se importar. Não sei de onde foi que ele tirou essa mancha de sangue, mas a noiva e o noivo. Aqui a gente pode até estar passando aqui alguns parâmetros que tem, acho que aqui nesse aqui, ó. Então, temperatura. Esse temperatura, o que é que ele faz? Quando tem, é, temperatura, acho que é assim. Aqui, ó, quanto mais próximo de um, mais criativo ele se torna. Vamos ver aqui. Mas aqui, né? Criou, né? A história tá criando. Então aqui vamos. Segundo passo concluído. Agora o terceiro, até para não estender mais ainda o vídeo, né? Que já está um pouco grande. Tem uma lib que a gente pode estar usando que ela é bem simples, né? É a instalação e a utilização. Que no caso é a nossa GTTS. Então vou criar aqui, ó. Aqui a gente vai para text to. Deixa eu instalar logo aqui ela também. GTTS. Essa é uma lib em Python que transforma texto em áudio, certo? Eu poderia estar também utilizando alguma lá do LangChain, mas para não estender mais ainda esse vídeo, vamos estar usando ela aqui. Então aqui eu vou importar ela aqui em cima. Import. Não, aqui import não, é from, né? From GTTS import. Pronto, é exatamente isso aqui que a gente precisa. E aqui vamos text to áudio. Ver aqui o que é que está sugerindo. Beleza. Aqui a gente não vai passar o nome do arquivo. A gente vai passar aqui direto. O nome do arquivo vai ser audio.mp3. Então aqui eu estou recebendo o texto, tal, tal, tal. É basicamente isso. Vamos lá ver se funciona. Beleza, que eu não preciso mais. Vamos deixar o print aqui só para a gente ver, né? O que é que vai acontecer. Ver se ele vai criar o nosso áudio. Opa, só errei aqui a extensão. Acontece. MP3.
Vamos aqui mudar aqui. Acho que a extensão aqui, a gente mudando aqui vai conseguir. Enquanto os recém casados caminavam pelas escadas. Pequeno problema que a gente pode estar passando a linguagem aqui, ó. Tem igual. Beleza. Vamos lá. Agora vai dar certo. Bora ver. A noiva e o noivo estavam finalmente descendo as escadas para seu casamento. Mas algo os aguardava no final do corredor. Pronto, agora nossa aula em português. Então aqui a gente pode vir aqui e marcar concluído. Também esse era o conteúdo que eu estava querendo mostrar para vocês, né? Então a gente aqui acabou utilizando três estratégias diferentes no mesmo script. Aqui a gente está usando um modelo local na nossa máquina do LangChain. A gente está usando aqui no caso Hugging Face, né? A gente está usando aqui o modelo local do Hugging Face. A gente está usando o LangChain aqui para estar operando a API da OpenAI. E aqui a gente está usando o GTTS para gerar o texto para áudio, né? Então era isso aí. Fico por aqui. Fui.